Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal SimpleCode. Meu nome é Edmilson Torres e nesse vídeo eu vou estar demonstrando como fazer essa list view ou grid view, chame como quiser, de uma forma personalizada com o arquivo JSON utilizando a extensão de criação de componentes dinâmicos. Aqui eu estou usando somente os dados como exemplo de um... Na parte de design, assim como o vídeo que eu já fiz da list view personalizada, basicamente só precisa ter um arranjamento vertical, o scroll. Dentro dele, nesse caso aqui, a gente vai ter um arranjamento horizontal e dentro desse arranjamento horizontal, dois arranjamentos verticais. No caso que eu botei colorido só para diferenciar, e vocês conseguirem enxergar melhor. E dentro desses arranjamentos vertical que a gente vai estar criando a list view personalizada. Para explicar melhor, antes de explicar o código em si do arquivo JSON, basicamente ele faz isso aqui que está na tela, né? Ele vai criar um arranjamento primeiro vertical e dentro desse arranjamento vertical aqui ele vai colocar um card view e dentro uma imagem. Abaixo desse card view vai ter um arranjamento horizontal iniciando com um espaço, outro arranjamento vertical e no final um espaço. Dentro desse arranjamento vertical aqui do meio vão ter três labels. E isso aqui é que a gente vai transformar no arquivo JSON para estar fazendo a nossa list view. E a gente vai utilizar o mesmo bloco também para fazer a parte da direita. Então a gente reutiliza o código mais ainda, diminuindo mais ainda os blocos. Como já expliquei anteriormente, né, vai ser um card view, a imagem e três labels. Vou explicar mais detalhes agora no arquivo JSON. A única coisa que você precisa ter em mente é que esse arquivo JSON ele vai criar somente essa estrutura aqui, que é um arranjamento vertical. Ele vai se repetir tanto aqui embaixo dele, como do outro lado também à direita vai ser o mesmo arquivo JSON. Agora eu vou abrir aqui o arquivo JSON no VS Code, que é um aplicativo para a gente estar visualizando aqui melhor. Essa primeira parte aqui, como eu já expliquei a list view no vídeo, somente sobre list view, não é obrigatório você colocar o seu nome aqui, etc. Mas você pode deixar dessa forma aqui mesmo. As keys são os parâmetros que você vai passar para dentro da list view. Obrigatoriamente tem que ter um count, que é para modificar aqui o ID, né? Quando você for fazendo a list view não dá erro. Nada mais é do que o ID, o que vai formar o ID, né? O preço, o nome, a descrição e a imagem, que é formando já a list view. Como eu já expliquei, inicialmente é um arranjamento vertical. Aqui eu vou deixar para vocês copiarem, né? Mas posso até hospedar em algum local para vocês estarem baixando diretamente o texto aqui. Mas basicamente é isso. Ele vai ter uma altura de 40% e pegando toda a largura, né? Menos 2 quer dizer o full, né? Full size. Dentro dessa arranjamento vertical vão ter os componentes de card view, como já falei. Sempre manter aqui alguma coisa para você identificar depois, né? No caso aqui eu uso card view, underline e count. Ele vai pegar o ID que eu vou passar lá pelo codular. As propriedades desse card view pode copiar aqui também, né? Alinhamento 3, que é central. O raio, as bordas, né? Arredondada, botei 8. Botei full clicado para poder a pessoa, quando clicar na foto, entrar para escolher a quantidade. Ele vai ter uma altura de 25%, tamanho full size e elevation 0 para ficar flat, né? Não ficar sombreado. E dentro do card view vai ter uma imagem. Então, dentro dos componentes aqui, você coloca uma imagem, atentando sempre aqui para o ID, modificar, né? E botando o count aqui entre chaves para poder modificar. Se repetir, vai dar erro. Então, o nome do componente é o do tipo imagem, com as propriedades full size e em picture aqui a gente vai colocar a URL. Então, você passa aqui somente imagem aqui que ele vai passar a URL diretamente para o picture. Aqui fechando aqui as propriedades, fechando aqui o componente imagem e aqui fechando o componente. E essa chave última aqui fecha o card view. Então, aqui vai iniciar um outro componente que fica embaixo do card view. Então, você abre aspas aqui, vai continuar, vai colocar primeiramente um horizontal, full size, tanto altura como largura.
Dentro desse horizontal, como já expliquei, vai ter primeiramente um espaço pequeno de 4%, Space View, né? Chamado o tipo. Do lado dele, na direita, vai começar aqui os labels. Então eu boto dentro de uma vertical para ficar um embaixo do outro, né? Full size, na largura. E dentro desse vertical aqui eu vou criar os labels. Então você bota componente, né? Abre aqui o array e começa a colocar os objetos. São 3 labels, né? O preço aqui, eu coloco o ID com preço para poder identificar mais facilmente depois. As propriedades. Aqui você bota conforme o seu projeto, claramente, né? Aqui eu botei como true, o em negrito, né? Fonte bold. O tamanho 16. O tipo é 5 aqui, que se eu não me engano eu usei a fonte Roboto regular. E o texto aqui você vai passar o parâmetro que você passou lá em cima, que é o preço, né? Então você coloca entre as chaves para quando a variável entrar aqui, ele vai entrar substituindo esse preço. Aqui a cor, né, do texto. Aqui eu gosto de fazer isso aqui para deixar mais junto o texto, né? Então eu tiro a margem. E aqui eu coloco também o HTML format como true para depois formatar como HTML, né? Eu consigo modificar a cor da quantidade que depois eu vou mostrar. A próxima label é normal, só mudo para 14 o tamanho, coloco o nome, né? Que muda a variável para nome. A cor também eu modifiquei. Tiro a margem novamente aqui. A última label aqui, que é a descrição, também a mesma coisa, modifico um pouco a cor. E no final tem aqui um outro espaço de 4% de largura. Agora explicando os blocos, né? Você vai pegar essa list view para colocar aqui dentro do template, né? Dentro desse bloco de string aqui, para colar aqui dentro. Aqui já utilizando a extensão Dynamic Components. A gente vai passar os parâmetros em formato de lista, né? Então, para formar esse bloco assim e ficar dessa forma aqui, a gente cria um procedimento, clica aqui na engrenagem e adiciona novos inputs, né? Aqui a diferença da outra lista é que eu estou adicionando componentes também, porque como a gente vai dividir entre esquerda e direita, você tem que passar o componente também que você quer botar. O arranjamento vertical da direita ou da esquerda, entendeu? Então aqui eu também já coloco o componente aqui, onde vai ser criado, eu passo por variável. Então aqui a gente vai criar a mesma coisa que tem lá no arquivo JSON, né? Count, preço, nome, descrição e imagem. Tem que ser na mesma ordem do arquivo JSON. Então o procedimento vai ficar dessa forma aqui, que vai já adiantar bastante nossa vida. Aproveitando aqui, passar o meu e-mail, caso alguém tenha dúvida ou queira contratar algum serviço para fazer aplicativo no Codular, ou até PWA no Glide app, você pode mandar um e-mail para cá, a gente analisa a proposta. Ok, passando daqui, a gente vai conseguir agora formar a lista utilizando a seguinte fórmula aqui. Aqui, a gente vai pegar esse componente aqui que a gente já criou e vai para colocar os dados dentro dela. Aqui a gente vai repetir, botar o componente aqui, clicando com 2 inputs aqui, né? Item e componente. Esse item aqui vai ser o arquivo, o dicionário que eu vou passar. Então aqui vai depender do seu tipo de banco de dados. O meu vem em formato de dicionário, né? Arquivo de JSON. Então eu já passo aqui para dentro, pegando desse item que eu estou passando aqui, eu pego o ID, pego o preço, né? Formato aqui, botando o cifrão e trocando para vírgula, ponto por vírgula, né? Aqui é só para fazer essa modificação de ponto para vírgula, colocando zero no final, etc. Pego o nome, passo para o nome claramente, descrição para descrição, e imagem aqui eu boto um bloco vazio porque é importante a gente usar esse componente aqui do próprio Codular, que é Image Utilities, que você vai carregar as imagens de forma assíncrona, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que mesmo que a imagem demore a carregar, não vai ficar preso nesse componente tentando carregar a imagem, entendeu? Você vai fazer ela de forma assíncrona, no background, vai ficar carregando. Claro, se a imagem for otimizada, não vai fazer tanta diferença, mas às vezes a gente
pode pegar alguma imagem mais pesada, então vai demorar para carregar e pode ficar travado. Então você usa esse bloco aqui para carregar de forma síncrona. A gente vai colocar no componente aqui, a gente vai puxar o componente imagem que a gente criou aqui com a extensão dinâmica. Então para fazer isso, a gente vai pegar o ID do componente, assim que for criado, a gente já pega aqui o ID e vai trocar. Você vai trocar não, aqui já vem o ID já limpo. Você vai colocar na frente aqui o imagem underline, que é o ID que a gente criou lá no arquivo JSON. Feito isso aqui, né? Ele vai passar e vai pegar o componente a partir desse ID e vai passar para dentro aqui do componente do image async. E aqui no path aqui eu passo simplesmente a URL que está vindo do meu dicionário, do arquivo JSON. Então, aqui vocês conseguem adaptar para o banco de dados que vocês queiram, né? Passando as variáveis aqui para dentro. Tomando cuidado só para aqui para o ID, né? Do count. Caso o seu banco de dados não traga um ID único, né? Vocês vão ter que criar, que nem eu criei no outro vídeo da list view, uma variável global ID e somando mais um para poder colocar aqui no lugar do count. Agora passando aqui para quando inicializar, fazer a divisão dessa criação desses componentes, né? Então ele vai criar aqui o vertical. Se você botar sem esse esquema aqui de dividir, ele vai colocar tudo só na esquerda ou só na direita. Então para fazer essa divisão, eu tenho um vídeo sobre grid view, que é a mesma lógica para criar aqui, para fazer essa divisão. Como é que funciona? Aqui no caso, como eu disse, né, os meus dados estão vindo com formato dicionário, então eu uso esse for each aqui de dicionário. Para cada valor, para cada key, ele vai ter um valor. O que eu faço como aqui eu não tenho ID sequencial, né, 1, 2, 3, 4, 5, que nem eu faço lá no vídeo de grid view, eu preciso pegar, de alguma forma, fazer essa sequência. Como é que eu faço? Eu conto o número de keys que está vindo do meu banco de dados e pego o index dela, né? Então, ou seja, a key, eu pego o index da key na lista de keys. Dessa forma aqui, eu consigo pegar o index. Por exemplo, se for 1, aí eu uso a técnica que eu uso lá no meu vídeo do grid view, que eu divido ele por 2 e pego o resto. Ou seja, praticamente aqui vai ser o esquema de dividir por 2, só tipo o ímpar e par. No caso, se for par, vai dar 0, né? Se caso seja ímpar, vai sempre sobrar alguma coisa, então não vai ser igual a 0. Ou seja, no 1 vai dividido por 2, não vai ter resto 0, então ele vai jogar aqui para baixo, vai dar falso. O 2 vai dividido por 2 dá 0, então ele vai utilizar essa parte aqui do DEM. Dessa forma aqui, você consegue dividir entre esquerda e direita aqui e fica bem dividido, né? Chega aqui no final, mesmo faltando um aqui, ele fica com o espaço vazio aqui, mas continua bem alinhado aqui os componentes da list view. Bom, é isso. Num vídeo posterior, eu vou tentar arrumar um tempo aqui para tentar explicar também essa parte aqui do bottom sheet, onde você adiciona aqui e já mostra aqui o valor, né? Replicando aqui o que tem no componente. O subtotal, ou seja, multiplicar a quantidade pelo valor. Já adiciona aqui embaixo também a quantidade total, o valor total e a quantidade de itens, né? 4 aqui também ele adiciona aqui. Circula em verde quais são os que já foram selecionados. Ficou bem interessante aqui essa tela. Pode ser que, caso tenha muita visualização ou o pessoal peça, eu faça o vídeo do restante dessa tela aqui de list view para mercado, seja lá o que você queira fazer com ela. Obrigado por assistir até aqui. Quem gostou, deixa um like. Quem não gostou, deixa um dislike. Comenta. Valeu!